meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes... Muito bom dia, amigos e amigas, povo e povo, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, domingo, dia 15 de maio de 2021. Um pouco meio gripado, meio resfriado, assim, meio pra lá e pra cá, sabe como é que é, né? Uma voz meio mudada, meio rouco. Mas vamos nós, lembrando que domingão, passamos uma semana em silêncio. Alguns amigos perguntaram o que houve com o Caminho da Tradução. O Caminho da Tradução é uma playlist, é um quadro que eu tenho aqui quase que diariamente, que nós escolhemos uma música, ou alguém nos escolhe uma música de origem norte-americana, geralmente, ou em inglês, né? Ou mesmo de outra língua, já peguei em italiano também, e fazemos a leitura da tradução. É um quadro que nós criamos aqui na tentativa de até criar um pouco de ocupação na cabeça, porque nesse tempo de desemprego entramos em desespero às vezes. Então, para não ficar pensando muita besteira, a gente entra aí fazendo um quadro chamado Caminho da Tradução. Também nós temos aqui uma playlist no nosso canal aqui no YouTube, só MPB. Essa semana fizemos aí uma música, né, como nossos pais, uma mistura de vários cantores. Estamos aqui preparando uma playlist com algumas canções, já que estamos voltando no tempo. Vamos também voltar na música, né? Voltar só coisa ruim. Tem músicas de qualidade no século passado, sobretudo década de 70 e 60, que nós perdemos aí. Hoje em dia, como diz minha mãe, as canções são todas balança aqui, sacode ali, bota no chão, levanta não sei aonde, e umas canções que são pesadas até para crianças cantarem, né? Embora eu estava vendo alguns quadros do século passado, lá da década de 80 e 90, de alguns programas infantis que, pelo amor de Deus, não é isso? Mas, tirando isso, tá tudo tranquilo. Lembrando que essa semana, novamente, tivemos aí o puxa-corda dos militares, juntamente com como é que é o STF. E, novamente, nós entramos no discurso que as urnas não são seguras. E o presidente, novamente, o presidente da República do Brasil, fazendo o seu show para dizer, não, eu tô aqui preocupado. Bom, se ele tá tão preocupado com os segredos das eleições e quer que seja tudo em pratos limpos, ou melhor, seja de forma assim aberta, por que ele não libera para a gente poder consultar o seu cartão de vacinação? Não tem nada a ver. Ou por que ele não libera aí o cartão corporativo, porque tire ele aí desse sigilo de 100 anos, né? Parece que tudo para ele é 100 anos. Não, não posso investigar. E aí eu estava ontem vendo uma entrevista do MR Maurício Ricardo, lá de Uberaba, grande MR, o canal aqui no YouTube, um canal que eu assisto sempre, e ele falando lá no canal Inteligência Artificial, ou Inteligência Limitada, né, do Vilela, também um grande canal que eu gosto de assistir também, embora tenha algumas coisas de entrevista que eu não gosto. E aí o podcast lá do Maurício, ele falava que o que podia no século passado, hoje tem que tomar cuidado. É verdade, tem que tomar cuidado mesmo o que nós falamos, o que nós fazemos. Até falava ontem sobre algumas piadas que nós contávamos, mas aí o Maurício Ricardo fez uma belíssima colocação, que eu concordo, porque a gente tem que tomar cuidado, porque nós tínhamos o costume de estereotipar a pessoa, né? Ele disse que tinha um personagem lá no canal dele, no Charge, que é o canal dele, outro canal, ele dizia que no Charge você tinha lá um personagem que era travesti, e ele colocava esse personagem, desculpe, Maurício, se eu tiver, não me processe, né? Dizia que esse personagem colocava sempre como prostituta. Ele percebeu que isso era uma propaganda contrária aos travestis, então ele mudou o personagem. Ou seja, a gente às vezes tem que entender o seguinte: a linguagem que nós usamos no século passado, que nós trabalhávamos com aquela imagem pesada, hoje trabalhamos com outro tipo de linguagem. Então a gente tem que ter essa maturidade. Até mesmo no meio religioso, você pega bem no início do século passado, quando uma mãe solteira tinha um filho e geralmente não podia nem batizar. Por quê? Porque era mãe solteira, não tinha pai desconhecido, não podia batizar. A igreja venceu isso e hoje, como diz o Papa Francisco, não existe mais mãe solteira, existe mãe. Aí o Papa Francisco novamente nos ensinando a responder esse século. E essa semana também bombou aí nas redes sociais, bombou aí os comentários
da mensagem do Papa Francisco, falando que não existe LGBTQIA+, mas sim filhos de Deus que merecem a atenção. Geralmente nós, cristãos, falamos muito do respeito, a diferença, etc e tal, mas na hora de fazer isso, nós costumamos pipocar. Ainda olhando para a minha cidade, onde eu resido atualmente, onde eu sou eleitor, nós temos aqui uma praça que é conhecida como Praça Olavo Bilac, agora é Praça Vereador Wendel, e eu até acho justa a homenagem, mas é essa praça que toda vez, todo ano, ela tem um momento de reforma. Bom, eu fiz uma pergunta lá no Facebook e eu já recebi uma resposta bem mal criada lá, não é isso? Inclusive uma pessoa mandou eu caçar o que fazer. Bom, estou caçando, se tiver me pagando, eu estou fazendo, desde que seja honesto, que seja algo normal, eu não vou ter dificuldade em fazer. Também, lembrando a todos e a todas que vivemos aí, um tempo de pandemia ainda. Ontem mesmo, ontem de ontem, no Jornal Nacional da TV Globo, Globo Paga Nós Depois, a Globo noticiava que o EUA, Estados Unidos da América, ele chegou a 1 milhão de mortos. Nós brasileiros, o Brasil chegou às 665 mil, uma coisa assim. Ou seja, primeiro na frente os Estados Unidos, logo depois o Brasil, com o número de mortos por habitante, ou por número de mortos no mundo, sendo maior do que a China. Compara também a Índia, comparando a Índia e a China, que são países com bilhões de habitantes, com o Brasil, é uma vergonha. Bom, ainda olhando para essa realidade ainda, do campo da política, do campo ideológico, a gente vê claramente aí o uso do nome de Deus, tanto lá na direita como na esquerda, e outro dia nós falamos sobre isso, a importância de não instrumentalizar o projeto de Deus. Por isso, nós vamos entrar hoje no Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 33, depois, versículos 33a, não é isso? Depois, versículo 34 ao 35. Geralmente eu oriento para você que está em casa aí, ler conosco, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Lê direto, facilita, lembrando claramente que estamos no 5º domingo da Páscoa. O primeiro domingo da Páscoa é o domingo da ressurreição, o segundo domingo da Páscoa foi o domingo da misericórdia. O terceiro domingo, nós vivemos aí o dia de São José Operário, também dia do trabalhador. E o quarto domingo é o quarto domingo do Bom Pastor. Foi semana passada. E hoje, o quinto domingo, nós vamos falar sobre a importância do projeto de Jesus, que é o amor ao próximo. Acho que a gente, quando fala do amor ao próximo, é algo bem complexo, né? Falar de amor é algo assim que o amor, para muitos, ele vira um símbolo de sexual, erotismo, sei lá, ou emocional somente. Só que o amor, ele é muito maior. Nesse contexto, nós nesses tempos onde existe aí os que acham que são donos do Evangelho, donos do reino de Deus, donos da Boa Nova, e vivem no sentido mais amplo, né, da vida que a gente vê aí nesse sentido, transformando o amor em coisa. O amor anunciado por Jesus não é o amor colocado nas letras e canções, sobretudo no século XXI, não é isso? Não é esse amor cantado apenas pelos poetas e músicos. Embora nós saibamos claramente, quando falamos de amor, a gente fala aí, inclusive eu lembro até hoje de uma palestra que eu ouvi, existe o amor eros, o amor filo, o amor frater, o amor em si e o amor divino. Bom, o amor de entrega. Na igreja primitiva, a gente sabe claramente que você viver esse amor, nós temos que olhar claramente que tipo de amor nós temos em nossas comunidades. É fundamental que cada cristão possa praticar e se identificar como cristão. No tempo lá dos apóstolos, na igreja primitiva, havia até certas profissões e que o recém-convertido deveria abandonar se quisesse seguir o modelo de Cristo. Interessante isso, né? Os seguidores de Jesus eram chamados a viver de forma profunda a paz e, com isso, exercer de forma assim muito plena o dom da vida, praticando o verdadeiro amor. Podemos aí diferenciar hoje com as diversas maneiras, como eu disse no início dessa conversa, do tipo de amor cantado aí pelas canções, o amor lá das duplas sertanejas, que sempre o camarada toma um chifre, não sei porquê, né? Toda vez na dupla sertaneja tem um cara tomando um chifre, não dá para entender isso. Como já nós colocamos aí no nosso blog, então acessa lá, denonato.blogspot.com, para você poder ver um dos textos que eu coloquei lá. Tá também essas postagens de hoje. O texto de hoje, geralmente eu tenho essa prática de escrever a pregação antes, preparar o texto, pesquisar. A gente, quando não fala a semana toda, é porque não tivemos tempo. Eu já falei até isso pro meu amigo Ademar. Falei, Ademar,
Se eu não estou falando na rede social, se eu não fui lá fazer uma live, a live ela sai não assim como alguns pensam que é. A live ela nasce de uma pesquisa. Geralmente eu faço uma pesquisa e aí eu começo a escrever. Eu não saio escrevendo nas orelhas, vou escrever agora sobre isso. Não, não tem esse poder ainda, né? Então, nesse sentido que eu estou colocando, que a gente coloca isso, o tipo de amor. Jesus, ele traz para nós um amor que é o sonho de Deus, é uma prática. Deus nos ama de forma plena e do único jeito que ninguém consegue explicar. O interessante é que o verbo amar é um verbo no apelativo, no intuitivo, na ordem, ele é imperativo, ele manda, tem que amar, que ninguém consegue explicar. Mesmo sendo chamado de mandamento novo, o evangelho de hoje fala isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não tem nada de novidade, nenhuma novidade nisso. Jesus, ele não inventou esse mandamento, ele não criou um mandamento novo, ele apenas veio dar sentido ao amor que Deus Pai tem por nós, sendo um amor de um chamamento novo. E ele deixa bem claro aquilo que eu ouvia na minha catequese de Crisma, e tem muito tempo isso, né? Quando eu ouvia na catequese de Crisma, que alguém dizia assim, Daniel, a gente fala sobre o amor, Deus manda amar o próximo como a si mesmo, mas Jesus supera essa opção. Ele fala para amar o próximo como ele nos ama, porque tem pessoas que sofrem sérios distúrbios de aceitação emocional de si mesmo, e aí nós sabemos claramente a baixa estima, a autoestima, acaba não vivendo plenamente nenhum amor próprio. O mandamento novo de Jesus não tem novidade. E aquilo que a gente aprendeu lá no um texto atribuído aos discípulos de São João, que diz o seguinte, quando João mandava os apóstolos, os seus discípulos, anunciar amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aí os apóstolos diziam, e aí os discípulos dizem o seguinte, nós já falamos isso ontem, Eles ouviram você? Eles ouviram, eles praticaram? Não, então volte lá e anuncie de novo. Essa é a mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como no todo domingo, vamos recordar a liturgia da igreja de hoje, da Igreja Católica Romana. Neste domingo, a liturgia é o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12b ao 27. Salmo é o Salmo 144, que tem o refrão, louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Apocalipse de São João é a segunda leitura. Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 1 ao 5, a grande promessa, eis que venho a Jerusalém celeste, que vem. E João, capítulo 13, 31 ao 33, versículo 34 ao 35, que nós vamos nos prender. Já começamos a falar um pouco para vocês. Sabemos que o texto de João, no capítulo 13, ele se marca pelos tópicos. Primeiro, no capítulo 13, 1 a 17, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele ensina pelo exemplo. Às vezes nós queremos ensinar nossos filhos, né, aquela famosa frase, meu filho vai para a igreja, mas você não vai para a igreja. Meu filho você tem que estudar, mas o pai não gosta de estudar. E também no versículo 18 ao 30, Jesus confirma a traição de Judas, mesmo na mesa com o mestre, ou seja, mesmo ele sendo discípulo de Jesus, aquela famosa frase dos Racionais MC, Jesus andou com 12, apenas um fraquejou, né? Periferia, os Racionais MC, mesmo na mesa, ele traz Jesus, mesmo participando da mesa eucarística, mesmo comungando no corpo de Cristo, ele automaticamente traidor. O novo mandamento, lá no versículo 30 ao 36, é uma prática concreta, é o desafio do dia a dia. E o evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 13, 31 ao 35, vou fazer assim, a gente divide em duas partes, não é isso? Judas deixa a sala para entregar Jesus, o momento das trevas. E o versículo 33a, 34 ao 35, Jesus decreta o mandamento novo, momento da luz. Ou seja, nesse quinto domingo da Páscoa, somos chamados a refletir sobre o quanto, de fato, estamos vivendo o evangelho. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte, se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão que vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Esse é o grande desafio. Amar a Deus, que é muito fácil. O evangelho de hoje ainda, o evangelho acontece na última ceia com os apóstolos na noite da traição, onde Jesus vai suar sangue no Horto das Oliveiras, que a narração está em Lucas 22, versículo 39, e São Marcos 14, versículo 26, e também São Mateus, versículo 26 ao 30, não é isso?
onde Jesus, com a pressão do mundo nas costas, ora ao Pai. E naquele momento ali, de acordo com alguns psicólogos, alguns amigos que trabalham na área da psicologia, dizendo que Jesus teve uma profunda dor na alma, uma dor que explica, às vezes, a depressão de alguns amigos, alguns conhecidos. Ele quer que nós sejamos seus servos. Ele não quer que nós sejamos seus servos. Jesus nos quer amigos. O interessante é que a lei nova que Jesus traz para nós é uma lei que envolve uma lei da fraternidade, a lei do amor junto, com uma nova lei que supera a ideia de submissão. Essa ideia aonde o sofrimento é algo que alguns defendem. O sofrimento que alguns acham, explicam até de forma muito assim, vamos dizer assim, didática. Não, Deus quer que a gente sofra. Quando, na verdade, Deus, ele nos quer feliz e bem. É aquela canção, né? Ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pedra da flor, ele estará contigo. Ele apresenta um amor fraterno aos seus amigos. E ele não quer mais servos, mais amigos. Às vezes nós, em nossas práticas de fé, em nossas igrejas, ficamos invocando para nós títulos e honras. Porém, Jesus, ele supera isso, os títulos e a honra. Porém, ele nos dando um mandamento de amor, ele fala, ele nos ama. Ele dá um mandamento que ele executa, que ele cumpre. Muitas vezes parece difícil perdoar e servir. Difícil compreender, porém, Jesus sempre nos apresenta essa saída. Sempre teremos a tentação de olhar os demais como estranhos, ou seja, nós sempre somos tentados a colocar, dizer, mas não sou Jesus. Fica difícil. Jesus é Jesus, é Deus, eu não sou Jesus. Aí nós olhamos o modelo dos grandes santos e santas da igreja, dos homens e mulheres, olhamos para o texto de hoje, lá de Atos Apóstolos, capítulo 14, quando os primeiros cristãos estavam lá na missão anunciando o evangelho. Sempre teremos a tentação de justificar as nossas escolhas, justificar nossas falhas, justificar nossas inseguranças e certezas, dizendo, eu não sou Jesus. Peçamos a Jesus que nos ajude a amar como ele nos amou, dando a vida. Muito bonito quando nós falamos de um Jesus Cristo glorioso, o Rei poderoso. Na sua proposta nunca foi criar uma elite ou grupo separado, fora da realidade. Por isso que ele comeu e bebeu com os pecadores, com aqueles que passavam pela exclusão social, os fora daquele sistema social. Por isso que ele comeu e bebeu com eles. E ele era um homem simples. Sua proposta era amor sem interesse, um amor pleno. Olhando ainda a uma pesquisa que essa semana nós estivemos aí vendo uma pesquisa sobre grupos religiosos que perdem fiéis. Hoje o número de ateus aqui no Brasil, ainda mais no Brasil, cresce. E número de sem religião cresce muito mais do que o número daqueles que praticam a fé religiosa. Olhando essa pesquisa, a explicação é lógica. Lá em Mateus 25, versículos 6 a 8, quando Jesus denuncia que o amor de muitos iria esfriar. O amor de muitos iria passar pelo processo de esfriamento, um esfriamento pleno. Por causa de quê? Por causa das escolhas e das nossas práticas, às vezes nada cristãs, dizendo sem nome de Cristo. Vivemos os tempos de pós-verdade, onde os cristãos invocam o direito à pena de morte. Tem cristão defendendo o direito da pena de morte. Tem cristão defendendo o direito de portar arma de fogo. Ou melhor, ter uma arma para justa reação. Esquecendo do Salmo 127, versículo 2, quando o salmista canta e diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É tempo de pós-verdade. É tempo onde uns e outros, onde muitos falam em nome de Deus. Parece que o ódio é a força maior que o amor. Líderes religiosos, nós tivemos isso agora, os pastores do MEC, envolvidos em corrupção, que tentam justificar da pior maneira. Cristãos clérigos que pregam e prezam mais o ódio e a perseguição aos que pensam diferente, obrigando ao exílio de fé, empurrando para outra igreja, ou o ateísmo institucional. Aquele que ousa desafiar sua sabedoria rasa, preza pelo legalismo, dos ritos e caprichos, dos privilégios da instituição. Entre a força da lei fria, do legalismo bíblico e do direito canônico, ou a regra do grupo fechado, a caixinha, a panela, como quiser chamar, a lei é mais forte
que nos motiva, o que deveria nos motivar, o que deveria nos dar força, e que a lei mais forte deveria ser a lei do amor. A lei do amor anunciado e vivido por Jesus. Não o amor desenhado por nossos caprichos e manias, desfigurado por vícios humanos, que desvirtua verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho de hoje, mesmo sendo o 5º domingo da Páscoa, nos traz o relato da última ceia, onde Jesus faz o seu testamento. Jesus de Nazaré, como um bom mestre, deixa a sua herança do exemplo, de entrega, de doação, e sem medo foi fiel ao projeto de amor do Pai. Ontem, na TV Globo, Globo Paga Nós depois de novo, ontem, 2 vezes Globo Paga Nós, 3 vezes agora. Ontem, em um programa na televisão da TV Globo, 4 vezes, fui perguntado ao participante sobre o que rima com amor. A surpresa que me deu assim, mas assim, de forma assim clara, que hora nenhuma citaram dor. Interessante. E não tinha essa opção, dor. Nós devemos superar essa ideia do amor que causa sofrimento. Como eu brinquei no início desse vídeo, sertanejo não me processa por isso. Realmente, o sertanejo canta o amor, mas o amor sofredor, o amor da sofrência, e tem até um ritmo, né, a sofrência. A liturgia de hoje apresenta uma esperança. Ela apresenta os missionários lá em Atos dos Apóstolos com ousadia na missão, indo de encontro ao perigo. Nesse tempo onde uns e outros aí, religiosos, leigos, clérigos, que ficam preocupados se vai ter tiro, se vai ter bomba. Aí eu lembro de uma das vezes que eu tive numa comunidade, que alguém preocupado em ameaça, etc e tal, e o padre foi fiel, celebrou missa para 3 pessoas, numa comunidade que eu participava, sem medo de pregar o evangelho. Ainda temos um texto de Apocalipse, que é preciso nós olharmos claramente para esse texto, não olhar o Apocalipse como um livro do fim do mundo. Alguém olha, o Apocalipse é o livro do fim do mundo. Não é. É preciso acreditar que o projeto de Jesus não está preso às normas, às teorias do coração humano. O sonho de Deus está envolto no desejo de nos salvar. O sonho de Deus é um sonho de amor para conosco. Contudo, a aplicação da economia da salvação passa pelo mistério do Deus de amor, o Deus misericórdia, que se entrega além de um rito emocional de um altar cheio de fumaça, ou pregações com gritos que beiram a loucura emocional. E ainda não está nas caridades para exibição ou para cumprir o papel social. Dizer que Deus está acima de tudo é colocar-se distante das lutas e sofrimentos dos mais de 14 milhões de desempregados brasileiros, dos sequelados pela pandemia da Covid-19 e tudo que por um motivo ou outro, e todos e todas que vivem por um motivo ou outro, a dor da exclusão social religiosa, por motivos diversos. Fechamos esse domingo com um texto do Apocalipse, porque, ao contrário de que muitos pregam por aí, eu não acredito que o Apocalipse é o livro que traz o número ou o nome da besta, mas um livro que revela plenamente o projeto de Deus. O evangelho de hoje, ele vem em comunhão com o Apocalipse, pois Jesus inaugurou um tempo novo, quando ele diz que vai dar os novo mandamento. Embora ele sendo Deus, ele traz para nós o mandamento pleno. E o interessante ainda que o livro do Apocalipse, ele é bem encarado por muitos como o livro do fim do mundo. E eu escuto às vezes a heresia de uns e outros, fala assim, não, está escrito lá na Bíblia. Estava lá, eu vi que está escrito na Bíblia sobre isso que vai acontecer. Então, o texto diz o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como a noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi a voz forte que dizia, eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens e eles serão o seu povo e o próprio Deus no meio deles, não acima, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas. Acabou o sofrimento, acabou o desemprego, acabou a desgraça dessa vida dos seus olhos e nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido de dor, porque o mundo antigo
desapareceu. Aí você lembra daquela famosa canção, irá chegar um novo dia, um novo céu, um novo mar. Diz então aquele que estava sentado no trono, vou renovar todas as coisas. Bom, eu paro por aqui, hoje eu estourei um pouquinho o horário, passei também, não falei semana toda, então hoje, domingo, eu tô abusando, né? Agradeço a você que me ouviu até aqui, lembrando, deixar seu like, seu comentário, se puder fazer um pix, denonato1@gmail.com, eu agradeço, preciso do apoio de vocês ainda. Lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia ainda, então quem puder, use máscara. Quem puder, usem máscara, porque a gente está vivendo aí ainda esse tempo de pandemia. As pessoas estão aí abusando, estou vendo aí as pessoas preocupadas em se manter. Não, porque não precisa, a máscara é apenas se em caso de... Não, gente, use máscara, porque o vírus ainda está matando ainda. Bom, eu paro por aqui, lembrando a todos e a todas que hoje é domingo, quem puder rezar, reze, vá numa missa, vá no culto, celebre a fé, mas além de celebrar, procure, de fato, testemunhar, vivendo plenamente o projeto de um Deus de amor. Paro por aqui. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.